Olá, graças a Deus, mais uma grande oportunidade. Que Deus venha abençoar muito a sua vida, abençoar muito a sua casa, muito a sua família, que os seus sonhos, propósitos, projetos sempre venham se cumprir, porque Deus lhe deu promessas e compromissos de cada uma delas. Que Deus então venha te conceder graça e o seu favor de forma gloriosa sobre a tua vida. Olha só, dando continuidade à nossa leitura bíblica, 1 Reis, capítulo 8, depois que Salomão acabou de construir o templo, construiu o seu palácio, ele fez tudo que Deus ordenara para os utensílios do templo, como o próprio Davi tinha guardado, ele levou tudo para a casa do próprio Deus. Olha só então no capítulo 8. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem a Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa no mês de Etanim, que é o 7º mês. E quando as autoridades de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram com a tenda do encontro e com seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que não era nem possível contar. Olha só a alegria, a disposição em fazer, realizar tudo em prol daquilo que era do Senhor, aquilo que é para o Senhor, para o nosso Deus, como o próprio povo estava tão realmente feliz, tanto que sacrificaram tantas ovelhas e bois que não era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, isto é, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e a cobriram a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas, que se estendiam para fora da arca, podiam ser vistas da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Na arca havia só as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois que saíram do Egito. E quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. E Salomão exclamou: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura, e na realidade construí para ti um templo magnífico, um lugar para que nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que ali estava em pé, e disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com a sua mão cumpriu, que com a sua própria boca havia prometido a meu pai Davi. E quando ele disse: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome, mas agora escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Mas meu pai Davi tinha um coração, o propósito de construir o templo de honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. Mas, no entanto, não será você que vai construir, mas o seu filho que vai proceder de você, e ele vai construir o templo em honra ao meu nome. E o Senhor cumpriu as suas promessas. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, aliança que fez com nossos antepassados quando os tirou do Egito. Olha só que lindo, né? O próprio Salomão agora exaltando, falando assim: agora se cumpriu totalmente o que Deus prometeu ao meu pai Davi. Ele não pediu até então nenhuma casa de cedro, nada, sempre viveu em tendas, mas Davi tinha no coração o desejo de fazer, ele não pôde fazê-lo, Deus não permitiu que ele fizesse, mas sim o seu filho Salomão, o sucessor do seu pai, e assim se cumpriu tudo conforme Deus tinha no seu coração. Depois então Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem debaixo na terra.
Tu me guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração ando segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com a tua boca prometeste e com a tua mão a cumpristes, conforme hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado em tudo, andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não pode conter-te, muito menos esse templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração do que o teu servo faz hoje na tua presença, e esteja os teus olhos voltados de noite para esse templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus o lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando o homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento, e vier jurar diante do teu altar nesse templo, ouve dos céus e age, julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça a consequência da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe que a sua inocência merece. E quando Israel, teu povo, for derrotado por inimigo por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti e invocar o teu nome, orando e suplicando a ti nesse templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, o teu povo, e traz-o de volta à terra que desse aos seus antepassados. Quando se fechar o céu e não houver chuva por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo voltado para este lugar invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado para o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado do teu servo de Israel, o teu povo, e lhes ensina o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. E quando houver fome ou praga no país, ferrugem, mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia foi feita por um israelita ou por todo Israel, teu povo, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, e perdoa e age, trata-o de acordo com aquilo que ele merece, visto que conhecesse o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão durante todo o tempo que viverem na terra que dissestes aos nossos antepassados. E quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouviram acerca do teu grande teu nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier orar voltado para esse templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como Israel fez o teu povo, e saibam que esse templo que construiu traz o teu nome. E quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu os enviares, e orar ao Senhor voltado para a cidade que escolhestes, para o templo que construí, em honra ao teu nome, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. E quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficarás irado com eles e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para a tua terra, distante ou próximo. Se eles caírem em si na terra para a qual tiverem sido deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o seu coração, toda a sua alma, na terra que os inimigos que os tiverem levados como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que desse aos seus antepassados, para a cidade que escolheste, para o templo que construí em honra ao teu santo nome, então desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa as transgressões que cometeram contra ti,
e faz com que os seus conquistadores tenham misericórdias dele, pois são teu povo e a tua herança, que tiraste do Egito da fornalha de fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica de Israel, o teu povo, e que ouças sempre que clamarem a ti, pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para ser a tua herança, como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste o nosso antepassado do Egito. E quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu, pôs-se em pé e abençoou em alta voz a toda a Assembleia de Israel, dizendo: olha só, o Salomão estava orando até agora que nós lemos tudo isso que ele falou, pedindo que Deus ouvisse a oração de cada um. Ele aqui deu uma especificação das pessoas que poderiam orar, olhando para o templo, dirigindo a sua oração para o templo. E aí então, quando ele terminou, ele pôs-se em pé diante de toda a Assembleia e disse: bendito seja o Senhor, que Deus descansa a Israel, o seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprimento nenhuma das suas boas promessas que fez ele por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone, e faça com que o coração nos voltemos para ele, a fim de que andarmos em todos os seus caminhos e obedecermos aos seus mandamentos, decretos e ordenanças que deu aos nossos antepassados. Que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, o nosso Deus, dia e noite, para que defenda a causa do seu servo e a causa de Israel, o seu povo, de acordo com o que eles precisarem. E assim todos os povos da terra saberão que o Senhor é Deus e que não há nenhum outro, mas vocês têm um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como hoje acontece. Então o rei Salomão, todo Israel, ofereceu o sacrifício ao Senhor. Ele ofereceu um sacrifício em comunhão ao Senhor 22.000 bois, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia o rei consagrou a parte central do pátio que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos, oferta de cereal e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereal e a gordura das ofertas de comunhão. E foi assim que Salomão, todo Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde o Líbano, Ramate, até o ribeiro do Egito, e celebraram diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. E no 8º dia Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos e de coração alegre, por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu povo e seu servo Davi, e por Israel, o seu povo. Olha só que maravilhoso, né? A história bíblica, como Davi foi abençoado, como o próprio Salomão foi abençoado, como desde Moisés, né, que Deus ordenou a libertação do seu povo, a Arca da Aliança, tudo que foi feito, realizado, como Deus ele vem com seu amor, com seu poder, com a sua virtude, com a sua glória, como deu a Salomão toda a sabedoria, inteligência, discernimento, conhecimento para que ele pudesse edificar, fazer, realizar, como ele foi e ele fez, toda essa dedicação ao templo, os holocaustos que foram feitos. Só ele mesmo ofereceu ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Então havia uma multidão de pessoas, a qual nós lemos anteriormente, que não tinha como se contar as ofertas. Ficou pequeno o altar do holocausto, as ofertas de cereal, não tinha como fazê-lo, tanto que celebraram, realmente regozijaram o que Deus tinha feito por eles. Então, que assim possamos fazer sempre o nosso melhor para com Deus, para que nos abençoe ainda muito mais. Amém? Que você tenha um dia maravilhoso, glorioso, poderoso como sempre, que a paz do Senhor ela venha reinar sobre a sua casa, sobre a sua família, e que a paz de Deus, essa paz que vem de Deus lá internamente, na alma do seu coração, venha te conduzir sempre a vitórias e as conquistas, porque Deus é poderoso para isso e muito mais. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e lembre-se, se você precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, as orações, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus.